Todo reino tem um exército. Todo exército tem armas. Quais são as armas dos que fazem parte do exército do reino de Deus? Sabendo dos desafios que seus filhos enfrentariam neste mundo, o Senhor Jesus lhes deixou uma poderosa arma de fé. Com ela, você estará preparado para enfrentar e vencer as suas batalhas de cada dia. Saiba o que é essa arma e como usá-la na continuação do estudo bíblico A Armadura do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Encontre mais endereços: universal.org/localizar. A partir de agora, o programa Ponto de Fé. Vidas vazias. Pessoas que buscam fora de si a solução para uma dor que está dentro. A automutilação entre adolescentes é uma das formas mais graves de expressão desse vazio interior. No Brasil, foram registradas mais de 700 mil notificações de autolesão entre 2011 e 2022, com crescimento médio de 20% ao ano. A depressão já atinge mais de 332 milhões de pessoas no mundo, e um suicídio acontece a cada 43 segundos. Essa dor não inicia do nada. Existem portas de entrada para ela. Conflitos familiares, sentimentos de inferioridade, dívidas, vícios. Então, o que significa viver uma vida vazia? Significa ter aparentemente tudo: relacionamento, carreira, dinheiro, e ainda assim sentir que falta o essencial. Quando uma pessoa sente que sua vida é vazia, mesmo tendo tudo exteriormente, ela começa a se entregar a compensações, bebidas, relacionamentos tóxicos, busca de aprovação e até a automutilação. Então, se nem o dinheiro, o sucesso e os relacionamentos suprem a necessidade interior, o que de fato pode preencher o vazio da alma? Fato é que nunca vimos antes também as pessoas vivendo desta forma. Nunca antes vimos pessoas tão sem a presença de Deus, tão vazias. E por conta de assim estarem vivendo, você sabe que um problema leva a outro. Mas nós estamos aí trabalhando para que essa situação chegue a um fim e o que estão vivendo hoje, uma vida de nunca antes, possam viver amanhã uma vida de nunca mais. Assim como você vai acompanhar agora a história do Adenilton. Acompanhe, já estaremos de volta. Como eu não era feliz do lado de dentro, tentei ser feliz do lado de fora. Logo no início, quando a gente começa a tomar o primeiro gole, é uma sensação muito boa, né? Só que quando você chega em casa, que você tá sozinho, que a brisa passa, aí volta à realidade, né? Aí a gente para, por exemplo, eu parei e pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Aonde eu vou chegar desse jeito? Eu me sentia sozinho, me sentia incapaz, achava que nunca ia conseguir conquistar nada. Eu não tinha um referencial no casamento dos meus pais, então achava que a minha vida ia ser da mesma forma. Então eu não buscava uma expectativa porque eu não tinha, né? Como eu não era feliz do lado de dentro, tentei ser feliz do lado de fora. Então foi quando eu comecei a buscar. Eu tinha que ter um amigo, tinha que ter uma pessoa, tinha que ter um relacionamento para me ser feliz. Só que nada disso resolvia. Logo no início, quando a gente começa a tomar o primeiro gole, é uma sensação muito boa, né? Você sente uma sensação ali de paz, você sente a sensação que aquela noite vai ser boa, só que quando você chega em casa, que você está sozinho, que a brisa passa,
que o efeito da bebida passa, aí volta à realidade, né? Aí a gente para, por exemplo, eu parei e pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu vou chegar desse jeito? A felicidade para mim era algo que não existia, era algo que era bem momentâneo. Ou seja, a minha vida era baseada em momentos. Me lembro de uma situação, inclusive, que eu me envolvi com uma pessoa que ela era ex de um traficante. E ele me ameaçou de morte. E eu duvidei. E ele veio até a mim e sacou e deu 3 tiros, mas não acertou. Eu tinha a imagem de Deus para mim assim na minha vida como se fosse bem distante, sabe? É como se ele não existisse para mim. Eu fazia minhas orações, fazia minhas rezas, achava que tinha fé, mas quando me deparava com uma situação, por exemplo, como essa, eu não sabia o que fazer. Inclusive, teve uma noite que eu saí com os amigos, bebi muito, então acabei usando droga sintética e acabou que eu tive um começo de overdose. Então naquele momento ali eu sabia que ia morrer. Meu coração disparou e eu senti falta de ar. E naquele momento que eu estava ali, tendo a certeza que eu ia morrer, eu clamei a Deus. Eu falei para Deus, se Ele me desse uma oportunidade de vida naquele momento, se Ele voltasse o meu fôlego de vida, eu ia parar com a vida que eu estava levando. Bebida, drogas, relacionamentos errados, amizade. Até que um dia, uma moça me convidou para ir na Igreja Universal. No início eu não quis ir, falei que não e tal. Aí ela foi e chamou um obreiro da igreja para fazer uma oração lá em casa e me chamar para ir. Aí eu fui. Primeira vez que eu pisei o pé na igreja, eu já senti uma diferença. Eu já senti uma paz, porque Deus falou comigo assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu estava cansado. Cansado de sofrer, cansado de andar com esse vazio, cansado dos relacionamentos que eu tive, das amizades. Então eu quis iniciar uma vida nova com Deus. E o tempo foi passando. E eu fui obedecendo, fui tirando as palavras da Bíblia e colocando na minha vida. Até que um dia, no domingo, foi quando eu recebi o Espírito Santo, que foi o melhor dia da minha vida. O que é engraçado, que é gratificante também, é que o meu batismo é um pouco parecido com o do Senhor Jesus, né? Que foi no mesmo dia que eu me batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Eu ouvi já Deus falando comigo. Esse é meu filho amado, eu nunca esqueço. Esse é meu filho amado. E ali já veio uma paz. Eu tive uma paz tão grande, que eu peguei meu celular e comecei a mandar mensagem para um monte de gente. Falando que Deus existia, que Deus era maravilhoso, que Deus ia salvar. Então, é algo que não tem explicação. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sei me valorizar. Hoje eu sou feliz. Os problemas vêm. A dificuldade vem quase todos os dias. Mas dentro de mim, a paz que eu tenho, a minha consciência limpa, sabe, nada me acusa. E o que é mais glorificante nisso é que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, né? Naquela primeira reunião que eu participei, que ele falou, vinde a mim, que ele ia tirar meu fardo, né? Que ia tirar meu peso, a minha amargura, o vazio, ele tirou tudo. E ele me preencheu com a paz, com a alegria, com a felicidade. Hoje eu não preciso de nada disso, de bebidas, relacionamentos. Não preciso de nada disso porque eu já tenho o principal, né? Eu tenho tudo, que é a presença dele dentro de mim. Eu deixo um recado para você que está aí vazio, vazia. Assim como eu fiquei mais de 20 anos com o vazio tentando preencher e nada disso resolvia. Somente o Senhor Jesus, Ele é o único que vai preencher o seu vazio. E olha, sem dúvida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim como Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Vidas sendo transformadas, como a do Adenilton. Agora, eu queria que você, que acompanhou o testemunho do Adenilton, lesse comigo o que diz a palavra de Deus, por favor.
Olha o que diz a palavra de Deus. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Pastor Ademar, a gente entende, né? Como diz ali a palavra de Deus. Antes de secar, fica murcho. Antes de acabar, vai diminuindo. Ou seja, as pessoas, no geral, todos nós, recebemos sinais. Talvez essa pessoa que nos assista agora, ela já venha assistindo os sinais. Ela já venha percebendo os sinais. Mas os sinais estão aí, pastor Ademar. Mas se a pessoa não fizer nada em relação aos sinais, então, de fato, vai secar, vai se acabar, e a responsabilidade nesse caso é de quem? É da própria pessoa, né, bispo? Porque para ela chegar ao nunca antes, ela pôde observar os sinais, a situação, por exemplo, o problema familiar já tinha desentendimento, o problema na saúde e o problema espiritual. Então a gente percebe que os sinais eles precedem a ruína. A pessoa pode observar o que ela vinha enfrentando e passando antes de chegar ao ponto que chegou, a ponto de se espantar. Mas se espantou já consciente do que estava acontecendo. Por isso que a gente observa hoje que tem muitas pessoas sofrendo, chegou a um ponto de destruição total que poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Antes de chegar na situação que chegou, algo poderia ter sido feito. Mas a boa notícia é que, ainda que você não tenha feito nada e chegou à situação que chegou, Deus ainda hoje nos dá uma oportunidade de revertermos essa situação. Assim como nos dias do profeta Joel. A situação era terrível, aquilo ali nunca antes havia acontecido. Porém, o povo ficou sabendo, foi exposto a situação, as pessoas ficaram sabendo, e não só ficaram sabendo, como também foi apresentado a eles o que deveriam fazer para a situação que estava acontecendo como nunca antes, viesse a acontecer nunca mais. Assim como nós vamos agora acompanhar o testemunho de uma japonesa, a Juna, uma pessoa que sofreu e jamais pôde acreditar que a vida dela pudesse mudar. Mas você vai acompanhar agora a mudança que aconteceu. Ela deixou de viver um nunca antes para um nunca mais. Acompanhe. 私の名前は川北ジュナです。昔の私は人に頼ることがあまりできる人じゃなくって、兄弟とか兄弟の中で一番しっかりしてるっていうのを自分で責任っていうか責任感っていうのをよく感じて生きてきてたので、自分が苦しい時に誰かに頼る、甘えるっていうのが自分の中で難しくなってました。で、それを続けて生きてきたので、中学校1年生の頃にもう心が疲れてきちゃったんですね。それで自分の中で何か楽になる方法、そして甘えられる理由っていうのが欲しくて、慰めて欲しかったんです。人の愛というか慰めが欲しくて、ネットで見たリストカットっていうものに手を出しました。ネットではそれをすれば楽になる、すっきりするっていうのを見て一番初めはやったんですけど、それがどんどん時が経っていくにつれて、本当に苦しい時になったらリスカをしないと自分のこのモヤモヤとか動機が消えないっていう状態の依存に変わっていきました。で、それで自分の心の穴を満たすためにいろんなことをして、私はこういう状態です、助けてくださいって言葉にして言えないから、行動でやってたりして、でも自分が欲しいものとか欲してるものにたどり着くことはなく、その心の穴が埋まることもなかったです。リストカットをして一時的にはすっきりするけど、心の穴は
変わらなくて、時間が経ったらまた虚しくなる人生を繰り返していました。で、何より自分に対しての責任が強いゆえ、自分が言ってしまったこととかをより深く考えすぎて、自分で自分を責めて、なんでああいうことを言ったんだろうって、自分のことを責めて人と離れるようになって、でも本当に自分を責めて生きてきたので、もう逃げる場所もこの心の拠り所っていうのもなくて、どうすればいいかわからない迷っている人生を送ってました。そんな時に友達から誘われていったヘルプという活動を通してある友人に会って、その子と一緒に教会へ連れられていくようになってから、教会で学ぶこと、その時私腕が本当に傷跡でひどかったので、自分の見た目のコンプレックスもあったし、自分でやってしまったことだけど腕が汚いっていう、女性として見られないんじゃないかっていう怖さもあったりして、で自分の本当に自信がない、本当にいつも死んだ方が良かったんじゃないかって思う人生を繰り返してたんですけど、教会では神様はあなたの肉体的な部分を見てるんじゃなくって、その人自身の霊的な部分を見てるっていう言葉を通して、リスカの後とか自分の見た目とか、そういう自分が今苦しいっていう状態も知ってくれてる方がいるっていう強さがあって、で何より周りの人を見てみるとすごく変わっていってるんです。自分が苦しかった、辛かったっていう人たちがすごく変わっていってるのを見て、私も変われるかもしれない。夜動機があってもう苦しいってなった時、リスカに頼らなくっても生きていける。で恋愛とか OD にも依存してたので、そういうのにも頼らず自分で強く生きていけるんじゃないかって思って、去年の8月頃聖霊様っていう存在を知って、私も変わりたいっていうので求め始めました。で聖霊様を求めていただいた時から、私は夜まず自分自身一人で悩むっていうことがなくなって、自分が神様と一緒だから一人じゃない孤独感もそこで消えましたし、夜の動機とか焦りとかそういうのもなくなった。リスカしたいっていうのよりも、もう自分が変われるっていう希望が見えたからこそ、そういう前へ進む力が今はあって、すごく幸せに過ごしてます。神の印をこの胸に、心を純粋なほぐしにして、過去をすべて洗い流し、新しい物語を始める。Nunca antes vimos tantas pessoas vivendo como a Juna viveu. Nunca antes. Tantas pessoas com depressão, tantas pessoas, aqui no Japão se diz hikikomori, tantas pessoas trancafiadas, tantas pessoas que já desistiram da... Nunca antes vimos uma situação como essa. Tudo por conta do espiritual, tudo por conta das pessoas hoje, mais do que nunca também, nunca se apegarem a Deus. Nunca o ser humano esteve tão distante de Deus como nos dias de hoje. Por conta disso, nós temos o que acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, especialmente às quartas-feiras. Nós temos aí um estudo todo especial, o estudo onde vamos estar falando da armadura do Reino de Deus. Se você quiser aprender em relação a esta armadura, você vai acompanhar o intervalo agora e você fica aí com um convite para estar conosco hoje em uma das nossas igrejas em todo o Japão e em todo o mundo. Todo reino tem um exército. Todo exército tem armas. Quais são as armas dos que fazem parte do exército do Reino de Deus? Sabendo dos desafios que seus filhos enfrentariam neste mundo,
O Senhor Jesus lhes deixou uma poderosa arma de fé. Com ela, você estará preparado para enfrentar e vencer as suas batalhas de cada dia. Saiba o que é essa arma e como usá-la na continuação do estudo bíblico A Armadura do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Encontre mais endereços: universal.org/localizar. Bom, chegamos ao final da nossa participação. Você pôde acompanhar pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Você também pode ter a sua vida transformada. Você que vem vivendo aí coisas, passando por situações que você nem nunca pensou que dirá estar passando. Você que está aí hoje vivendo situações como nunca antes, através da sua fé em Deus, através de você se voltando para Deus, você pode sim passar a viver também um nunca mais. Que esse nunca antes torne-se um nunca mais. E isso é possível através da nossa fé na palavra de Deus. Então agora é momento de oração. Nós temos aqui preparado nosso copo com água, se você tiver o seu. Caso não tenha, vai dar tempo de você preparar o seu copo com água, porque agora nós vamos falar com Deus. Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui unimos a nossa fé e oramos. Oramos com pessoas que estão passando por situações que nunca passaram antes em suas vidas. Sabemos que muitos estão passando pelo que estão passando, por conta de estarem longe de Ti. Mas o Senhor, que é um Deus misericordioso, neste momento, através desta oração, estende as mãos para todos quantos oram conosco, para que essa pessoa, ajudada por Ti, possa se levantar e através, meu Deus, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra, do Teu Espírito, possam deixar de viver o que nunca viveram antes e passem a viver em novidade de vida. Nós abençoamos a todos os que oram conosco, pessoas dentro de uma cela de uma prisão, pessoas num leito de dor, num hospital, pessoas agora trancafiadas dentro dos seus quartos, pessoas dentro dos seus carros, pessoas nos assistindo da onde quer que estejam. A todas elas chegue agora o Teu Espírito, chega a elas agora, meu Deus, através desta oração, o fim de todo esse sofrimento e o começo de uma vida nova e abençoada. Consagramos, abençoamos este copo com água e determinamos que todos os que oram conosco, ajudados estão por Ti, em o nome e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba com fé. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Chegamos ao final da nossa participação, cremos que todos que oraram conosco foram abençoados. E se você quiser participar conosco desse estudo que fala a respeito da armadura do Reino de Deus, você é o nosso convidado especial. Estamos aqui na nossa sede nacional, em Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi Chuoku Kitateira de Macho, 211-19, aqui na Avenida Ekinan Odori. Para mais endereço, aonde encontrar a Universal mais próxima da sua casa, basta você acessar universal.org/localizar. Vamos encerrando, vou deixar aí para vocês a chamada que fala a respeito dessa reunião que está acontecendo hoje.
Todo reino tem um exército. Todo exército tem armas. Quais são as armas dos que fazem parte do exército do reino de Deus? Sabendo dos desafios que seus filhos enfrentariam neste mundo, o Senhor Jesus lhes deixou uma poderosa arma de fé. Com ela, você estará preparado para enfrentar e vencer as suas batalhas de cada dia. Saiba o que é essa arma e como usá-la na continuação do estudo bíblico A Armadura do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, às 20 horas, em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Encontre mais endereços: universal.org/localizar.